Olá, queridos, tudo bem? Meu nome é Juliana Gaspar, sou professora de Química aqui do Sigma e coordenadora do curso Avante. E hoje a gente está aqui para fazer o comentário de uma das questões que caiu hoje para você na prova do Enem. Assim, a prova do Enem esse ano, ela realmente foi uma prova diferente, né? Ela foi muito conteudista, muito, porque você precisava de ter conhecimentos, né, para poder fazer, embora não necessariamente ela tenha sido difícil, por ser conteudista, muitos dos assuntos, né, que caíram nessa prova, eles se repetiram em outras questões. A gente vai até fazer esse paralelo aí com uma questão que eu resolvi com o professor Alessandro de Biologia. Então, assim, é uma prova que realmente ela veio um pouquinho diferente no sentido do nível do ano passado. Eu acredito que esse nível foi um pouquinho mais alto, mas no sentido de conteúdos que caem mais, ela fez exatamente, né, o papel dela, que é trazer conteúdos de eletroquímica, propriedades dos compostos orgânicos, caiu muita coisa de acidez e basicidade, né, a questão de velocidade, né, cinética química, caiu muito sobre catalisador, né, inclusive é a questão que a gente vai fazer agora. Então, assim, ela vem trazendo os conteúdos que a gente já vê nas estatísticas, porém, eu acredito que realmente ela teve um pouquinho mais de ela precisava de um pouquinho mais de conhecimento para ser resolvida, nada que os nossos alunos não conseguissem fazer. Então, a questão 109 é a questão que eu vou responder aqui com vocês, porque é uma questão de química orgânica e ela envolve também conceitos de cinética química, então achei ela bem interessante. A biomassa celulósica pode ser utilizada para a produção de etanol de segunda geração. A gente sabe que esse etanol de segunda geração é uma das novas tecnologias que estão vendo aí, que ele utiliza bagaço, né, o bagaço da cana para a produção de etanol. Então, isso é uma tecnologia nova trazendo essa produção desse combustível, desse biocombustível. Entretanto, é necessário que os polissacarídeos sejam convertidos em mono e disacarídeos. O que ele está dizendo com isso? Ele quer que quebre. Eu tenho um polissacarídeo, eu preciso quebrar esses polissacarídeos em mono e disacarídeos para depois ocorrer a fermentação. Processo que pode ser conduzido por meio ácido. Ó, aqui ele já falou aqui que o meio tem que ser ácido, conforme mostrado no esquema. Quando ele fala que o meio é ácido, a gente já tem essa ideia, porque está aparecendo o H+, aqui, né? O próton H+. Ele é indicativo de meio ácido. Quando a gente tem um meio ácido, a gente tem prótons H+, na solução. Se vocês observarem aqui, queridos, esse próton, ele está fazendo o processo que a gente chama de hidrólise, né? Hidrólise ácida. Então, a gente tem o polissacarídeo, que ao final vai se transformar em monossacarídeo. Como nós estamos vendo aqui, ó. E o que é mais interessante é que você precisa entender que as habilidades e competências do Enem exigem que vocês saibam analisar figuras, saibam analisar gráficos, estruturas. E se você faz isso muito bem, se você percebe esse detalhe, você vai entender que o hidrogênio começou aqui e terminou sendo regenerado no final. Isso é uma característica clara, gente, de catalisador, né? O catalisador, ele entra, ele baixa a energia de ativação, ele procura um novo mecanismo para que essa reação se processe de maneira mais rápida. É essa a função do catalisador dentro de uma reação química. E o principal, que seria assim, a dica para que você conseguisse marcar o gabarito correto, é entender que ele entrou e saiu. O hidrogênio ele foi responsável pela quebra e ele entrou e saiu do mesmo jeito, ou seja, ele foi regenerado. Então, o comando da questão diz o seguinte: na conversão de polissacarídeos, qual é a função do H+? E aí, dentre os itens que nós temos aqui, o único item que é correto para essa questão é justamente aumentar a velocidade da reação, o item C de casa, porque, como eu falei anteriormente, o hidrogênio está atuando aí como catalisador e essa é a função do catalisador, tá? Agora aqui a gente tem alguns distratores que são bem interessantes. Formar ligações de hidrogênio. Gente, vamos lá. Ligações de hidrogênio tem a ver com a questão da solubilidade, né? E não é isso que o próton H+ está fazendo. Ele não está ajudando a dissolver, ele está ajudando a quebrar o polissacarídeo, portanto ele está aumentando a velocidade da reação. Mudar a constante de equilíbrio é uma coisa que eu queria também falar com vocês. O que muda a constante de equilíbrio? Temperatura. E isso não está sendo relatado aqui nesse item, né? Então a gente não poderia marcar ele. Então o item C é o item mais correto para justificar e responder ao comando dessa questão. Eu espero que você tenha sido muito bem feliz nessa questão, que tenha acertado esse item, né? E desejo a vocês uma excelente prova, que a gente comemore esses resultados aí mais breve possível. Um beijo para todo mundo e até a próxima.